Olá pessoal, bem-vindos a mais uma live de negociação, agora com alguns minutinhos atrasada, né, porque peguei um trânsito bastante intenso até chegar em casa. Resolvi fazer hoje de casa a nossa live de negociação. Nós já estamos criando esse hábito de toda terça-feira a gente falar sobre negociação. E nós vamos falar hoje sobre o quê? Que tipo de negociador você é? Que tipo de negociador você é? O que é interessante, né, gente? Como eu já tenho comentado com vocês desde a semana passada, né, que eu preparo um roteirinho da nossa live, como se fosse uma mini aula para tratar sobre esses assuntos, né? Qual é basicamente o fundamento que eu tenho? Qual é o fundamento dessa live? Porque esta proposta de assunto, né? Eu me proponho a ajudá-los a desvendar, num primeiro momento, né, qual é o estilo de negociação, como é que vocês se identificam, qual é o estilo de negociação, bem como qual é o estilo comportamental, né, do negociador, né? Com esses tópicos que eu vou acabar abordando com vocês, eu vou tentar ajudar com que vocês identifiquem quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, né, como um negociador, e vocês vão poder, a partir daí, aprimorar algumas habilidades para conseguir alcançar melhores resultados na negociação. Tudo bem, então? Então, que tipo de negociador você é o tema da nossa live de hoje. O objetivo dessa live é gerar um maior autoconhecimento para saber identificar qual é o estilo de negociação predominante, né, pelo público. É um estilo competitivo, é um estilo colaborativo, é um estilo mais acomodador, é um estilo evitativo, né? Desenvolver habilidades. Quando a gente está falando de negociação, nós estamos falando justamente do desenvolvimento de habilidades, né? De apresentar ferramentas, de técnicas para aprimorar as habilidades de negociação de acordo com o estilo de cada um de vocês, de cada um dos participantes dessa nossa live. E conscientizar, né, gente? Discutir quais são as vantagens e quais são as desvantagens de cada estilo de negociação e como adaptar a essas diferentes situações. Basicamente, esses são os objetivos da live de hoje. Então vamos mergulhar, gente, primeiro. Candice querida, tudo bem? O pessoal já entrou aqui, eu vi que entrou o Samuel, eu vi que entrou a Letícia, né? Eu já saudei os primeiros, os nossos primeiros ouvintes, os primeiros que estão assistindo essa live. Também te saúdo, minha querida colega Candice. Tá? Vamos lá, vamos então em frente. Vamos mergulhar, pessoal, primeiro nos estilos de negociação. Eu acho esse um tema bem pertinente. Vocês sabem que eu gosto muito de negociação. Mas a gente tem que visualizar que existem características, que existem vantagens, que existem desafios em cada um dos estilos de negociação. Oi, Guilherme querido, tudo bem? Como é que tu estás? Então, dentro desse mergulho que nós vamos dar nos estilos de negociação, né, para analisar características, vantagens, desafios, vamos analisar primeiro um estilo competitivo de negociação. O estilo competitivo de negociação, gente, não é um dos estilos que eu, professora Luciana Aranaldi, costumo utilizar. Até porque vocês bem sabem que a minha maior imersão de estudos é na negociação colaborativa, na negociação por princípios, que é lastreado no método de Harvard. Mas quando a gente fala de um estilo competitivo de negociação, qual é o foco? O foco é vencer. O foco é assertividade, o foco é utilizar táticas de pressão que geralmente não se tem uma intenção de chegar ao acordo. O pessoal está perguntando aqui se a live vai ficar gravada. Sim, essas lives de negociação, todas elas vão ficar gravadas no meu perfil, tá, Denise? Então sim, a live vai ficar gravada.
Quando a gente fala, então, de um estilo de negociação mais competitivo, nós estamos dentro desse paradigma, que é um paradigma ganha-perde, né? O negociador que é mais competitivo, ele vai utilizar táticas de pressão, geralmente com a intenção de obter maior vantagens em relação ao outro negociador, né? O competitivo, ele quer vencer na negociação. Quando a gente tem uma negociação competitiva, uma das partes ganha e a outra parte perde. Então esse é um dos primeiros estilos que a própria doutrina de negociação aponta. Nós temos também o segundo estilo, que o segundo estilo é aquele que está lastreado no método de Harvard, que é um estilo colaborativo. Quando a gente fala de um estilo de negociação que é um estilo colaborativo, né, a negociação ela é colaborativa, o foco é encontrar soluções para beneficiar ambas as partes que estão envolvidas na negociação. Então tem uma maior flexibilidade, se tem abertura de diálogo, né? Então tem exposição de opiniões, se estabelecem perguntas, se busca uma solução consensual. Quando a gente tem um estilo colaborativo de negociação. Nós também temos outros dois tipos de negociação, um estilo acomodador e um estilo evitativo, tá? Quando a gente fala de um estilo acomodador, gente, o foco tá em agradar a outra parte. O negociador quer agradar a outra parte e ele vai priorizar o relacionamento em detrimento dos resultados. Então, um dos elementos acaba sendo priorizado, que é o elemento do relacionamento em detrimento do resultado. Então, o que isso significa dizer? Significa dizer que uma das partes, entre aspas, perdeu na negociação por vontade própria, como ela tivesse cedido, né? Às vezes, essa forma de negociação, ela é nada mais, nada menos do que uma estratégia a fim de conseguir ganhos futuros, pensando no relacionamento a longo prazo. Né? Quando se estabelece esse relacionamento a longo prazo, pode ser que esse estilo de negociação faça sentido, justamente, né, porque tem a possibilidade de um negociador ceder em detrimento do outro, né, privilegiando relações futuras. E tem um outro estilo de negociação, pessoal, que é o estilo evitativo, né? Que evita, ele tem uma aversão ao conflito. Então, aquele que tem uma aversão ao conflito, né, o foco é evitar a negociação, tem uma postura mais passiva. Então, o próprio nome já diz, né, evitativo, o próprio nome já vai dizer que na maioria das vezes esse estilo ele não vai levar a resultado algum, né? Por quê? Porque a negociação ela acaba sendo evitada porque uma das partes nega que entre elas tem um conflito entabulado. Então, quando a gente fala de estilo de negociação, nós estamos falando desses quatro tipos: competitivo, colaborativo, acomodador e evitativo. Né? O que é bem importante e é bem o foco central da nossa live de hoje. Existem estilos comportamentais de negociadores. E essa foi a pergunta a ser feita. Qual é o teu estilo de negociador? Como é que tu te comporta numa negociação? Como é que tu te comporta numa negociação? E aí nós temos 4 estilos, né, que a doutrina também aponta. Um estilo analítico, um estilo integrador, um estilo pragmático e um estilo expressivo. Vou repetir de novo os 4. Analítico, integrador, pragmático e expressivo. Né? Então, quando a gente fala, gente, de interação de estilos na mesa de negociação, de acordo com a personalidade de cada negociador, né? Então, a gente analisa a personalidade de cada negociador e isso é essencial para o desenvolvimento das discussões na negociação. Quando a gente conhece esses estilos, a gente sabe o que esperar desses estilos, né? Como reagir, como interagir ante esses perfis na mesa de negociação. Isso representa um instrumental muito poderoso na negociação, tá? Então a gente vai começar a falar, né, dos 4 estilos, como é que eles se estabelecem. Então a gente tem o primeiro estilo, que é o estilo analítico, né? Estilo analítico.
O estilo analítico, ele costuma tentar influir pela razão, pela lógica, pela evidência de dados. Né? Isso quer dizer que ele tem alguns valores. Quais são os valores do princípio analítico? Tradição, coerência, verdade. São os valores do estilo analítico comportamental de negociador. Né? Geralmente o analítico, ele não gosta muito de conversa emocional, né? Sem fundamento, não é muito lastreado nas emoções. Ele parece, o negociador que é analítico, ele parece mais frio, ele parece mais científico. E ele acaba expressando regras gerais, sistemas, estruturas, né? O que o perfil comportamental analítico de negociador também consegue fazer? Ele consegue usar longas discussões, né, e argumentos bem estruturados e bem formalizados. Esse estilo comportamental de negociador é muito eficaz quando os problemas são claros e quando há precedentes para resolver esses problemas. Então ele é altamente eficaz quando os problemas são claros e quando há precedentes. Quando é que esse estilo comportamental ele é um estilo ineficaz? Ele é ineficaz quando precisa de soluções mais criativas, quando precisa desenvolver novas ideias. Aí tem, digamos, um ponto fraco do perfil analítico, né? Quais são os pontos fortes? Os pontos fortes do perfil analítico. O perfil analítico ele é articulado, ele é preparado, ele vê os problemas de uma forma racional, né? Esses são os pontos em que ele atua melhor. E os pontos fracos é que ele tem grande dificuldade na tomada de decisão. Então, o perfil analítico tem mais dificuldade na tomada de decisão. Qual é a motivação de um negociador que é analítico? A motivação do negociador analítico é a segurança. E agora, gente, dentro desse perfil analítico, e eu vou repetir essa estratégia para os outros três perfis comportamentais de negociador que nós vamos analisar, eu vou perguntar para vocês o seguinte: como é que a gente se prepara para negociar com um negociador analítico? Como é que a gente exerce influência ou obtém adesão de um negociador analítico? E como é que a gente lida com eventuais divergências de um negociador analítico? Então, considerando todos esses tópicos que eu trouxe acima, né, como é que a gente se prepara para um negociador analítico? Olha, é recomendável que se fale de forma detalhada sobre aspectos técnicos, né? Porque ele é muito tem muita aderência em precedentes, como eu mencionei anteriormente, né? Como é que a gente pode exercer influência, como é que se conseguir adesão de um negociador analítico, né? Utilizar ilustração, utilizar estatística, dados de pesquisa, né? Não se apressar em afastar, em contornar objeções sem entender as objeções. Também são importantes atitudes a serem tomadas, né, para influenciar um negociador analítico. E como é que a gente acaba lidando com eventuais divergências de um negociador analítico, né? Tem que dar um tempo para que o negociador reflita antes de tomar a decisão. Então, oferecer informações complementares é algo bem importante para conseguir lidar com algumas divergências quando se tem à mesa de negociação um negociador de perfil comportamental analítico, tá, gente? Muito bem. Qual é o segundo tipo de perfil de negociador? O segundo tipo de perfil de negociador, vocês podem estar pensando assim: bah, Luciana, agora que tu vai passar nas primeiras informações que tu trouxesse acerca desse tipo de perfil comportamental, me identifiquei em alguns pontos. Vamos ver agora nos próximos pontos. E eu quero te dizer que comigo também acontece que em algumas vezes eu me identifico com alguns pontos de alguns perfis comportamentais, em analítico num, integrador no outro, e a gente pode ter um perfil próprio, específico, mas é importante a gente saber identificar
né? Aquele que está participando da mesa de negociação, como é que ele age, como é que ele está, como é que o comportamento dele se dá, porque aí sim a gente pode chegar a um resultado mais satisfatório, né, gente, da negociação. Quando a gente fala de um perfil integrador, né, comportamental integrador de negociador, o negociador integrador, ele faz o seguinte, ó, ele tenta influir, ele tenta ocasionar a influência, causar a influência, né, ouvindo, estabelecendo harmonia, unindo as pessoas. Essa é a forma com que o negociador integrador ele tenta influir. Quais são os valores de um negociador integrador? Ele valoriza o relacionamento pessoal, ele valoriza a conciliação. Valoriza o relacionamento pessoal e a conciliação. O que um negociador integrador não gosta? Ele não gosta da falta de emoção. Se o analítico ele não se sente bem com as partes expressando emoção, aqui no integrador é o contrário. O integrador não gosta de falta de emoção, né? Ele se incomoda com relacionamentos distantes. O negociador integrador, ele parece mais afetuoso, ele é mais apoiador, ele é mais flexível, ele costuma expressar empatia, a gente. Ele consegue também usar de diferentes estilos com diferentes pessoas. O integrador acaba adaptando o estilo para pessoas distintas, né? Ele é altamente eficaz, o negociador integrador, ele é altamente eficaz quando é necessário algum tipo de envolvimento, de compromisso duradouro, né? Quando as soluções para um determinado problema dependem de colaboração, o negociador integrador é altamente eficaz. E quando é que ele é ineficaz? Quando é que o negociador integrador ele é ineficaz? Quando são necessárias soluções rápidas. Quando é necessária a solução rápida, ele não age também. Olha só, o negociador mais envolvido terá que ter a percepção, o Samuel perguntando a identificação de cada perfil correto, e esta condição de advogado vai conseguir conciliar e viabilizar melhor acordo entre as partes. Exatamente isso. Quando a gente consegue identificar qual é o tipo de negociação, qual é o estilo de negociação que está acontecendo, se é uma negociação competitiva, se é uma negociação colaborativa, se é uma negociação, né, de acomodação, se é uma negociação evitativa e também qual é o estilo comportamental do negociador, a gente consegue avançar de uma forma mais satisfatória na negociação. Então, quando a gente está falando ainda do negociador integrador, né, gente? Então, o negociador integrador, ele tem como ponto forte estabelecer a confiança e as relações duradouras. Esse é o ponto mais forte do integrador. E o ponto fraco é que ele pode parecer um pouco sem opinião e sem posição, né? E a motivação do negociador integrador é a aceitação pessoal. Se lá no negociador analítico nós temos como motivação a segurança, porque é uma negociação, o estilo de negociação baseia-se mais em precedentes, né, em estatísticas, aqui a motivação é basicamente a aceitação social. E as perguntas? Como é que eu me preparo para um negociador integrador? Como é que eu exerço influência, adesão de um negociador integrador? Como é que eu lido com eventuais divergências? Aí nós temos o primeiro tópico, né, gente? Como é que se prepara? Então, de uma forma geral, se deve tentar usar uma história humana interessante, né? Que seja relevante para o negócio em discussão. Então, fazer aquele link com alguma história que seja bem relevante para o negócio em discussão. Para conseguir adesão, é importante dar um toque pessoal, uma pequena conversa sobre a sua vida pessoal, né? Então, é importante usar alguma referência, algum respaldo de outra pessoa que quem está na mesa conheça, por exemplo, né? Então, ser mais informal, ser mais positivo. Nesse aspecto, gente, de vez em quando me identifico um pouco com o integrador, porque eu gosto de ser um pouco mais informal, um pouco mais positiva na negociação, né? E trazer sempre alguma questão
pessoal ou de alguém que é conhecido, até mesmo para conseguir gerar empatia. E como é que se lida com eventuais divergências, né? Sendo um bom ouvinte. O integrador, ele gosta de ser ouvido, ele gosta de ouvir e também gosta de ser ouvido. O terceiro tipo de negociador, vamos ver se daqui a pouco, eu não sei se tu já te identificou com um negociador analítico, se tu te identificou agora com um negociador integrador. Agora vamos para o terceiro tipo de negociador. O terceiro tipo que nós temos de negociador é o negociador pragmático. Quem é um negociador pragmático, né? O pragmático, ele tenta influenciar pela barganha. Ele invoca autoridade, ele fala de recompensas, ele fala de punições, né? Ele tem alguns valores, que é a objetividade, que é o custo, o benefício e o resultado. Então esse é o valor do pragmático. E o pragmático está muito, de vez em quando, para uma negociação mais competitiva do que para uma negociação colaborativa. Geralmente o perfil comportamental de um pragmático está correlacionado mais com esse tipo de negociação, tá? O pragmático, ele não gosta de discussão teórica, ele expressa ideias objetivas e tem foco no resultado, né? Ele consegue, por exemplo, usar ganhos futuros, concessão de recompensa, esboço de consequências negativas, e aí a gente vê bastante uma questão de barganha nesse sentido, né? Esse estilo comportamental de negociação, ele tem muita eficácia quando o negociador tem autoridade de poder, né? Aí ele tem bastante eficácia. Mas ele é ineficaz quando é necessário um tipo de comprometimento com objetivos que não indicam resultados imediatos, né? Que não vão indicar resultados imediatos. O ponto forte de um negociador pragmático é que ele se sente à vontade em utilizar ferramentas de persuasão, né? Ele se sente à vontade nas negociações. E o ponto fraco é que ele pode passar por cima das diferenças individuais muito rapidamente. E negociar, gente, é saber trabalhar com diferenças, né? Qual é o desafio do negociador pragmático? O desafio é basicamente a motivação de um negociador pragmático é o desafio. Como é que a gente se prepara para um negociador pragmático? Né? Tem que ser sintético, tem que ser breve nos argumentos, tem que focar nos resultados, né? Tem que deixar que o negociador pragmático se sinta no comando. Como é que a gente influencia ou obtém adesão do negociador pragmático? Tem que responder às objeções com segurança, né? Caso não saiba a resposta, tem que ser transparente, dizer, olha, não sei, admito que eu não tenho uma resposta objetiva para esse determinado caso. E como é que a gente lida com eventuais divergências do negociador pragmático, né? Enfatizando o benefício imediato, as vantagens competitivas. Por quê? Porque o pragmático, ele gosta de saber basicamente quais são as recompensas que eles vão ter se aceitarem a proposta que está sendo formulada à mesa. E a gente passa agora, pessoal, para o último estilo de negociador. Qual é o último estilo de negociador? É o negociador expressivo. Nós já falamos do analítico, falamos do integrativo, falamos do pragmático, agora a gente vai falar do expressivo. O expressivo, ele tenta influenciar a negociação, criando e construindo visões de sonhos em comum, né? A partir daí, ele tenta influenciar na negociação. Os valores do negociador expressivo são a transformação, a mudança, a inovação. O que um negociador expressivo não gosta? Ele não gosta de discutir racionalmente, né? Ele não gosta de uma análise fria de dados. Isso não faz parte desse tipo de negociador. Está presente lá no analítico, mas não está presente no expressivo, né? Ele parece impulsivo e instável, é algo que é identificado nesse perfil comportamental, né? Ele consegue ser criativo, que é algo que o analítico não consegue ser. Ele consegue ser mais criativo, ele consegue trabalhar com a intuição. O negociador expressivo, ele é altamente eficaz
quando, né, valores e interesses devem ser unidos para um projeto maior, e ele é ineficaz em atividades que são rotineiras de acompanhamento de projetos. Quais são os pontos fortes? Ele vai trazer soluções criativas, ele vai trazer originalidade, ele vai trazer uma predisposição à mudança. E o ponto fraco de um negociador expressivo? A dificuldade de concretizar ideias e de perder o foco. A gente pode dizer o seguinte, olha, um expressivo ele é mais um vendedor de sonhos do que um realizador. Então, por isso que muitas vezes, quando eu vou trazendo essas informações, eu vou falando sobre isso em sala de aula, alguns alunos conseguem identificar que tem pontos, né, que tem estilos comportamentais que mesclam os 4 estilos que nós estamos falando aqui, né? Qual é a motivação de um negociador expressivo? A motivação do negociador expressivo é basicamente o reconhecimento, né? Se nós tínhamos lá no pragmático o desafio, se nós tínhamos no integrador, né, a aceitação social, e lá no analítico a segurança, aqui no expressivo nós temos basicamente o reconhecimento. Como é que se prepara, gente? Como é que a gente se prepara para negociar com um negociador expressivo? Valorizando as ideias do negociador expressivo, por serem ideias inovadoras, por serem ideias ousadas, né? Fazendo toda essa conexão com o futuro. Né? Como é que a gente influencia um negociador expressivo? Né? Sendo bem seletivo na apresentação de características de benefícios da negociação, né? A gente não pode demonstrar uma excessiva estruturação, porque isso acaba assustando o negociador expressivo, que é mais de ideias do que concretizador propriamente dito. E como é que se lida com eventuais divergências do negociador expressivo, né? Valorizando, reconhecendo o negociador expressivo. Gente, por que eu trouxe essas informações hoje, né, nessa nossa live, né, que trata sobre diversos temas de negociação? Porque a gente tem que saber que existem estilos e estilos. E quando nós conseguimos, basicamente, adequar o nosso discurso, reconhecendo em qual estilo de negociação nós estamos. Nós estamos numa competitiva, nós estamos numa colaborativa, nós estamos numa de acomodação, nós estamos numa evitativa, e reconhecendo mais ainda o estilo comportamental do negociador, a gente vai conseguir trabalhar melhor nas objeções, nós vamos trabalhar melhor na preparação para negociação, nós vamos trabalhar melhor também nas hipóteses de adesão e de influência. Então, dentro desta ciência que é a negociação, e que eu tenho comentado com vocês, e vocês têm visto aqui no meu perfil cada vez mais eu falar sobre esse tema, é um mundo que se abre. Hoje, basicamente, nós falamos sobre o estilo de negociação. E sim, essa live ela vai ficar salva no perfil, né? E como todas as que eu vou fazer nas terças-feiras eu sempre vou fazer lives e elas sempre vão ficar salvas no perfil. E eu espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Me aguardem que terça-feira que vem eu continuo aqui falando sobre negociação e a gente vai ver qual é o tema que vai ser lançado para terça-feira que vem. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estarem aqui comigo nesse horário que está bem reservado para negociação. Eu espero vocês numa próxima.